A chuva caía pesada sobre Porto naquela noite. As pedras antigas da ribeira brilhavam sob a luz amarela dos postes, e o vento que vinha do Douro parecia cortar a pele. Sara corria. Corria como se o coração estivesse pegando fogo. Na mão, um pequeno saco com um inalador novo e um medicamento que Daniel, seu irmão de 8 anos, precisava para não passar a noite sufocando. Ela sabia que tinha de ser rápida. O último comboio para Campanhã já estava prestes a sair. Só mais um pouco, aguenta, Dani, e murmurou, ofegante. Mas o chão molhado pregou-lhe uma peça. Quando ela atravessou a rua perto da cabeceira da ponte Dom Luís I, seu pé escorregou violentamente. Ai! O mundo girou. E então pá! Um carro preto luxuoso travou com força a poucos centímetros dela. O barulho ecoou por toda a avenida. O motorista desceu quase arrancando a porta. Um homem alto, elegante, olhar duro e o tipo de presença que preenchia o espaço mesmo sem dizer nada. Duarte Nogueira. Herdeiro do maior império de vinhos do Douro. E absolutamente fora do alcance de qualquer pessoa como ela. Ele apontou para Sara no chão, você está maluca? Quer morrer? Sara tentou levantar, encharcada e humilhada. Eu tropecei, não fiz de propósito, Duarte passou a mão pelo cabelo molhado, irritado. Se eu não tivesse freado, você estaria debaixo do meu carro agora. Sara apertou o inalador contra o peito. Desculpa, mas eu não tenho tempo para isso. Ela tentou sair andando, mancando. Duarte a encarou como se não acreditasse. Você quase foi atropelada e vai simplesmente ir embora? Ela se virou, com olhos brilhando de nervoso. O meu irmão precisa de mim. Ele está doente. Não tenho luxo para ficar discutindo com um estranho rico que quase me esmagou. O silêncio ficou pesado. Duarte ficou sem resposta. Ninguém falava com ele assim. Ninguém. Sara virou as costas e correu em direção ao comboio. Ele ficou parado ali, no meio da chuva, com uma sensação estranha. Uma inquietação que não fazia sentido. Era só uma desconhecida. Mas por alguma razão idiota, o olhar dela não saía da cabeça dele. Mais tarde naquela noite, quando voltou para a casa enorme e silenciosa em Gaia, Duarte olhou para a própria mão tremendo levemente. Não de medo. De outra coisa. Daquela sensação absurda de que a vida dele tinha mudado, e mesmo que ele ainda não entendesse como. Ele fechou os olhos e viu a imagem dela outra vez, a menina encharcada, desesperada, segurando um inalador. E, contra a própria vontade, murmurou, quem é você? O dia seguinte amanheceu cinzento em Porto. Sara, depois da noite caótica, mal dormira. Daniel respirava melhor depois do inalador, mas ela ainda estava com o coração apertado. Para limpar a cabeça, saiu cedo e levou seu caderno para a ribeira, seu lugar preferido de desenhar. O Douro estava calmo, e o cheiro a café fresco das mesinhas de rua ajudava a diminuir o peso no peito. Ela abriu o caderno e começou a esquete, barcos Rabelo, turistas, as casas coloridas. Até que uma sombra caiu sobre o papel. Ela ergueu os olhos. O coração perdeu o compasso. Duarte. De camisa branca, mangas dobradas, expressão indecifrável. O tipo de presença que fazia o ambiente ficar mais silencioso sem esforço. Você. Ele disse, não bravo, mas intrigado. Sara fechou o caderno. Tá me seguindo? Duarte piscou, surpreso com a audácia. Eu moro aqui perto. Não vou parar de andar na minha própria cidade só porque você existe. Sara bufou, virando o rosto. Ótimo. Então segue teu caminho. Mas ele não seguiu. Pelo contrário, e sentou-se à mesa ao lado, como se aquilo fosse completamente normal. Ontem, você quase morreu. E hoje eu tô viva. Problema resolvido. Ele franziu o senho. Você sempre fala assim? Assim como? Como se estivesse brigando com o mundo inteiro.
Sarah deu um sorriso irônico. Se eu não brigar, o mundo me engole. Duarte ficou em silêncio por um momento. A resposta bateu mais fundo nele do que deveria. Ele olhou para o caderno dela. O que você estava desenhando? Nada que te interesse. Ele estendeu a mão. Posso ver? Não. Você sempre diz não para tudo? Só para as pessoas metidas. Duarte riu em um riso baixo, inesperado, que fez Sarah olhar para ele automaticamente. Era a primeira vez que ela via o herdeiro dos Nogueira sorrir. E, por um instante, o coração dela falhou uma batida. Tá rindo de quê? Ela perguntou, irritada. Ele respondeu com sinceridade que a desconcertou, de você. Ninguém fala comigo assim. Então você precisa conhecer mais gente. O silêncio entre os dois ficou estranho, e não desconfortável, mas intenso. Duarte apoiou os cotovelos na mesa. Me diz uma coisa. Quem é Daniel? Sarah travou na hora. Como sabe o nome dele? Você murmurou ontem. Antes de fugir. Sarah baixou os olhos, dedos apertando o caderno. Meu irmão. O inalador era para ele. Ele está bem? Sarah respirou fundo. Tá, agora. O olhar de Duarte suavizou. Era discreto, mas ela percebeu. Você trabalha onde? Ele perguntou. Em 2 lugares. Num café de manhã, num armazém à noite. E desenho quando dá. Isso parece duro. É a minha vida. Ela disse, com orgulho inesperado. Duarte a observou longamente. Sarah sentiu o rosto esquentar sem razão. Você fala como alguém que não precisa de ninguém. Ele comentou. Não preciso mesmo. A voz dela saiu forte. Forte demais. Porque, no fundo, não era verdade. Mas era a única defesa que tinha. Duarte inclinou ligeiramente a cabeça. Então por que parece tão sozinha? Sarah levantou-se de imediato, como se ele tivesse tocado num nervo exposto. Eu tenho que ir, Sarah. Ele chamou. Ela congelou ao ouvir o nome na voz dele. Quente. Séria. Inesperadamente leve. Ela não se virou. Mas ele completou, a gente ainda vai se encontrar de novo. Sarah mordeu os lábios. Não se eu puder evitar. Você não vai conseguir. Ela finalmente olhou para trás. Por quê? Duarte deu aquele meio sorriso de canto, perigoso, elegante, que parecia desafiar o destino. Porque tem coisas que o Douro traz de volta, e mesmo quando a gente tenta fugir. Sarah desviou o olhar, o coração batendo forte demais. E saiu. Mas, conforme caminhava, uma verdade desconfortável a perseguia, e ela também sentia que aquilo não tinha terminado. Nem de longe. 2 dias depois, Sarah estava saindo do café onde trabalhava de manhã. O turno tinha sido pesado, em mesas cheias, clientes apressados, patrão exigente. Ela só queria voltar para casa e descansar antes de ir para o armazém. Mas, ao virar a esquina, um carro preto estava parado na porta. O mesmo carro da noite em que quase morreu. Ela engoliu seco. A porta abriu. E Duarte saiu. Camisa social azul clara, mangas dobradas, cabelo penteado com perfeição, expressão séria como sempre, e mais havia algo diferente e uma intenção. Ele veio até ela com passos firmes. Você tem 1 minuto? Não. Ele cruzou os braços. Ótimo. Porque eu preciso de 5. Sarah cerrou os olhos. O que você quer, Duarte? Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a dizer algo que não dizia a ninguém. Quero entender você. Sarah deu uma risada curta, descrente. Boa sorte. Ela tentou passar por ele, mas Duarte bloqueou delicadamente a passagem.
Não agressivo. Só firme. Ontem você disse que trabalha em 2 empregos. Que desenha quando dá. Que cuida do seu irmão sozinha. Sim. E daí? Daí que eu nunca conheci alguém que carrega tanto peso e ainda caminha com a cabeça erguida. Sarah ficou muda por um segundo. Duarte completou, quero te levar a um lugar. Só isso. Ela cruzou os braços. E por que eu iria com você? Ele olhou direto nos olhos dela, e foi a primeira vez que não havia arrogância ali. Só sinceridade. Porque você merece ver que o mundo não é só o lado que te machucou. Sarah hesitou. Essa frase bateu onde ela nunca deixava ninguém tocar. Ela suspirou. Tá. 10 minutos. Não mais que isso. Duarte abriu a porta do carro para ela, e coisa que nunca fazia por ninguém. Ela entrou. E assim, pela primeira vez, 2 mundos que não combinavam em nada ficaram dentro do mesmo carro. Eles atravessaram a ponte Dom Luís I em silêncio. Porto ficou para trás. Do outro lado do Douro, Gaia se aproximava, e elegante, histórica, imponente. Onde a gente tá indo? Sarah perguntou, desconfiada. Duarte apontou para os armazéns enormes à beira do rio. Para o lugar onde cresci. Sarah ergueu a sobrancelha. Você cresceu em uma adega? Ele sorriu de leve. Melhor que crescer em uma jaula. Sarah regalou os olhos. Não esperava essa resposta. Eles entraram numa sala larga, cheia de barricas de carvalho empilhadas e um aroma doce de vinho envelhecido. Sarah ficou sem palavras. Uau! Duarte observou a reação dela com atenção e com aquele interesse silencioso que começava a atraí-lo. Aqui foi onde eu aprendi tudo. Sobre trabalho. Sobre disciplina. Parece bonito. Ele riu sem humor, independe. Bonito por fora. 2 vezes mais pesado por dentro. Sarah virou o rosto para ele. Você fala como se tivesse vivido uma vida difícil. Ele a encarou nos olhos, e havia dor ali, uma dor discreta escondida atrás de anos de controle. Ninguém cresce tranquilo quando tem que ser perfeito desde criança. O coração de Sarah vacilou. Por um instante, ela viu o homem por trás do sobrenome, um homem feito de rachaduras que ele não deixava ninguém ver. E ela entendeu mais do que gostaria. Sinto muito. Não sinta. Só, e não me trate como se eu fosse só mais um rico metido. Ela segurou o caderno nas mãos, sem saber como reagir. Eu não sei como te tratar ainda. Então deixa que eu te mostro. Eles caminharam entre as barricas até uma janela com vista para o Douro, e o rio brilhando sob o sol fraco da tarde. Sarah respirou fundo. Nunca pensei que veria esse lado da cidade. Duarte cruzou os braços, olhando para ela, mas não para a paisagem. E eu nunca pensei que mostraria isso a alguém como você. Sarah virou o rosto, desconfortável. Como eu? Duarte corrigiu rápido, alguém que fala o que pensa. Que me enfrenta. Que não. Baixa a cabeça. Ela mordeu o lábio, surpresa. E então, em Duarte. Uma voz grave ecoou pelo corredor. Um menino pequeno apareceu correndo como um foguete. Era Daniel, em roupa de escola, mochila torta, sorriso enorme. Maná! Sarah regalou os olhos. Daniel? Como você? Duarte levantou a mão, tímido por primeira vez na vida. Eu passei na tua rua ontem. Ele estava jogando bola. Perguntei se queria conhecer um lugar legal. Daniel pulou no colo da irmã. Mana, isso aqui é incrível. Cheira a bolo. O senhor Duarte me mostrou tudo. Até o barco grandão lá fora. Sarah piscou, chocada. Você passou tempo com ele? Daniel assentiu, empolgado. Ele é fixe. Não é mal como parece. Duarte pigarreou,
sem graça. Sara olhou para ele. O homem rico, frio, sempre no controle, agora estava vermelho porque um menino de 8 anos adorava ele. Algo no peito dela amoleceu. Muito, muito mais do que ela esperava. Quando saíram da adega, Daniel correu na frente, rindo. Sara ficou ao lado de Duarte, silêncio confortável pela primeira vez. Por que você fez isso? Ela perguntou, baixinho. Ele respondeu sem olhar para ela, porque eu queria que ele tivesse um dia melhor. Só isso? Ele virou o rosto, encarando-a de perto, perigosamente perto. E talvez, porque eu queria que você me enxergasse diferente. Sara engoliu seco. Duarte completou, um dia, quem sabe, de Porto até aqui, não sejam mais 2 mundos separados. O coração dela bateu forte. Mas ela fingiu não entender. Eu tenho que ir, eu levo vocês. Não precisa. Eu sei. Ele sorriu de canto. Mas eu quero. Sara desviou o olhar para esconder o rubor. E pela primeira vez, sentiu medo. Não de Duarte. Mas do que estava começando a acontecer entre eles. Algo que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. O dia tinha sido perfeito demais para durar. Sara voltou para casa com Daniel pulando ao seu lado, contando pela 10ª vez como Duarte tinha mostrado os barcos, as barricas, as janelas antigas. Ela sorria, e mesmo tentando esconder. Ela não queria admitir, mas alguma coisa nela tinha mudado. Ou começado a mudar. Enquanto isso, em Gaia, no casarão dos Nogueira. Duarte mal entrou no hall quando ouviu a voz que ele temia desde criança. Finalmente aparecendo. A mãe dele, Madalena Nogueira, estava parada diante da porta do escritório. Elegante, impecável, olhar afiado, e o tipo de mulher que mede as pessoas antes mesmo de ouvi-las falar. Ele respirou fundo. Boa tarde, mãe. Ela cruzou os braços. Recebi um telefonema. Duarte congelou por dentro. De quem? Do gerente da adega. Ele disse que você estava lá, acompanhado. Ele ficou rígido. E? Madalena deu um sorriso fino, venenoso. E que era uma garota. Jovem. Mal vestida. Aparentemente encantada com você. Duarte franziu o senho, irritado. Ela não estava encantada. Então pior ainda. Madalena rebateu. Se não estava atrás de você, estava atrás de quê? Ele cerrou a mandíbula. Nada. Ela não quer nada de mim. A mãe se aproximou, passos duros. Mulheres assim sempre querem alguma coisa. Duarte sentiu o sangue ferver. Você nem conhece ela. Não preciso conhecer. Madalena levantou o rosto com arrogância ensaiada. Eu reconheço o cheiro de interesse à distância. Ele respirou fundo, tentando manter o controle. O nome dela é Sara. Madalena deu uma risada debochada. Sara? E o sobrenome? Duarte ficou em silêncio. Porque ele não sabia. E Madalena percebeu. Meu Deus, Duarte, ela colocou a mão na testa. Você trouxe uma desconhecida para dentro das adegas da família? E pior, deixou uma criança correndo por lá? Daniel não atrapalhou. Duarte rebateu. Claro que atrapalhou. Tudo que vem dessa gente atrapalha. A frase cortou Duarte como faca. E outro pedaço dele desmoronou. Mãe, ela não merece isso. Ah, meu filho, Madalena suspirou com falsa pena. Garotas pobres sempre parecem especiais para homens como você. Não fale dela assim. A voz dele saiu baixa, dura. Pela primeira vez, Madalena ficou em silêncio. E notou. Os olhos do filho. Pela tensão no ombro dele. Pela forma como ele defendia aquela garota. Notou demais. Você está envolvido?
Duarte virou o rosto. Silêncio. E para Madalena, silêncio era pior que confirmação. Ela respirou fundo, e sua expressão mudou completamente. Do desprezo, para algo mais frio. E estratégico. Então vamos deixar uma coisa clara. Ela se aproximou até ficar a poucos centímetros do rosto dele. Você é um Nogueira. Você tem responsabilidades. Você tem um nome. Você tem uma imagem. O peito de Duarte apertou. Ele já sabia o que vinha. Se essa garota continuar aparecendo na sua vida, ela disse, gelada, vai destruir tudo que construímos. À noite, no quarto dele, Duarte sentou-se na beira da cama. Passou a mão no rosto. Tentou afastar tudo o que ouviu. Mas não conseguiu. A imagem da Sara rindo com Daniel. O brilho nos olhos dela quando viu o Douro do alto. A forma como ela segurava o caderno como se fosse armadura. Ele sabia o que sentia. Sabia o que estava começando ali. E sabia que sua mãe nunca aceitaria. Mas também sabia outra coisa, ele não estava disposto a deixar Sara escapar. No dia seguinte, Sara estava saindo de casa com Daniel quando viu um carro luxuoso estacionado na rua. Vidros escuros. Motor desligado. Mas havia alguém dentro. Ela parou. Segurou o irmão pela mão. O vidro abaixou lentamente. E uma mulher apareceu. Fria. Perfeita. Altiva. Você deve ser Sara. Madalena disse, com um sorriso suave, e totalmente falso. Sara. Sentiu os pelos da nuca arrepiarem. Quem é a senhora? A mulher inclinou a cabeça, elegante como uma faca afiada. Sou Madalena Nogueira. O mundo de Sara congelou. A mãe dele. Precisamos conversar. Madalena completou. Daniel apertou a mão da irmã. E pela primeira vez em muito tempo, Sara sentiu medo. Não por ela, mas pelo irmão. E pelo que aquela mulher, em aquele mundo, poderia fazer. Sara manteve Daniel atrás de si, como se pudesse protegê-lo com o próprio corpo. Madalena saiu do carro com a calma de quem está acostumada a controlar tudo ao redor. Perfume caro. Joias discretas, mas de família. Sorriso treinado. Um predador elegante. Posso falar com você, a sós? Ela disse, olhando para Daniel como se ele fosse um incômodo. Sara endireitou a postura. Tudo que a senhora tiver para dizer, pode dizer na minha frente e na do meu irmão. Madalena arqueou a sobrancelha. Bem. Como quiser. Ela deu alguns passos, aproximou-se o suficiente para que a voz saísse suave, mas cortante. Eu quero evitar que você se machuque. Sara riu de nervoso. É mesmo? Claro. Você parece uma boa menina. Trabalhadora. Honesta. O sorriso dela endureceu. Mas isso não te qualifica para estar ao lado do meu filho. As palavras caíram como pedras. Daniel olhou para cima, confuso. Sara cerrou os dentes. Eu não estou ao lado dele. Está sim. Madalena rebateu. Pelo menos, no que diz respeito à imprensa, aos nossos investidores, e ao próprio Duarte. O coração de Sara bateu mais forte. Madalena abriu a bolsa devagar. E tirou um envelope grosso. Muito grosso. Este é um presente. Sara não tocou. Não quero. Mas ainda nem ouviu o que é, eu não preciso. Já sei. Madalena soltou um suspiro leve. 5.000 euros. Para você encontrar outro lugar para trabalhar. Outra cidade, se preferir. E, principalmente, outra vida. Daniel arregalou os olhos. Sara sentiu o estômago virar. A senhora está me pagando para sumir? Digamos, para liberar o caminho do meu filho.
Sara deu um passo à frente. O seu filho não é um objeto. O sorriso de Madalena desapareceu pela primeira vez. E você não é uma opção. Sara respirou fundo, tentando manter a calma. Guarde o seu dinheiro. É o suficiente para você mudar completamente a sua vida. Eu não troco a minha dignidade por dinheiro. A frase saiu firme. Forte. Mais forte do que a própria Sara esperava. Madalena franziu os lábios. Dignidade não paga contas. Nem respeito. Sara respondeu na hora. Silêncio. Pesado. Então uma voz ecoou atrás delas. O que está acontecendo aqui? Sara fechou os olhos. Reconheceria aquela voz em qualquer parte do mundo. Duarte. Ele veio caminhando rápido, expressão fechada, respiração tensa, como se tivesse corrido desde Gaia até ali. Mãe, o que você está fazendo? Madalena virou-se devagar. Exatamente o que você deveria estar fazendo, Duarte. Cuidando da sua imagem. Do seu nome. Da nossa família. Oferecendo dinheiro para ela ir embora? Evitei um escândalo. Você criou um. A voz de Duarte ecoou pela rua estreita. Daniel apertou a mão de Sara. Madalena recuperou o controle rapidamente. Você está sendo ingênuo. Essa garota tem nome. Duarte cortou. Sara. A mãe olhou para ele, chocada com o tom. E você não vai falar dela assim nunca mais. Sara sentiu o chão sumir por um momento. Duarte aproximou-se, ficando ao lado dela e de Daniel. Protegendo. Como se fosse natural. Ela recusou o dinheiro? Ele perguntou. Madalena levantou o queixo. Claro. Por que esperava mais? É sempre assim. Não. Sara respondeu, encarando a mãe dele. Eu recusei porque eu não sou comprável. Duarte fechou os olhos por um segundo, como se aquela frase tivesse acertado algo dentro dele. Ele virou para a mãe. Vai embora. Desculpe. Por favor. Os olhos dele estavam duros. Vai. Madalena encarou o filho como se estivesse vendo outra pessoa. Você está mesmo disposto a jogar tudo fora, por ela? Duarte respirou fundo. Olhou para Sara. Depois olhou para Daniel. E então disse, com a voz mais sincera que já saiu da boca dele, ela não está me pedindo nada. Você está. Madalena ficou imóvel. Foram 3 segundos de silêncio absoluto. 3 segundos em que Sara teve certeza de que uma guerra acabava de começar. Então, Madalena fechou a bolsa, ergueu o queixo e voltou ao carro. Antes de entrar, lançou um último olhar a Sara e frio. Cortante. Prometendo problemas. O carro arrancou. E Sara finalmente soltou o ar preso no peito. Duarte virou para ela. Desculpa. Ela balançou a cabeça. A culpa não é sua. Ele deu um passo à frente. É sim. Minha mãe não deveria ter chegado perto de você. Daniel puxou a camisa de Duarte. Senhor Duarte, a sua mãe não gosta da minha irmã? Duarte agachou para ficar na altura do menino. Ela não conhece a sua irmã. Daniel soltou um sorriso. Então ela é burra. Sara quase engasgou. Duarte soltou a primeira gargalhada sincera do dia. Mas quando ele se levantou e encarou Sara novamente, havia algo novo no olhar dele. Não só afeto. Não só proteção. Era decisão. Eu não vou deixar ela te machucar. Ele disse, firme. E não vou me afastar. Sara sentiu o coração tremer de medo, sim. Mas também de algo que estava crescendo rápido demais entre eles. Algo que nenhum dinheiro podia comprar. E que ninguém poderia impedir. Depois da confusão com Madalena,
Duarte não dormiu. Virou de um lado pro outro, revendo cada palavra, cada gesto, cada medo que viu nos olhos de Sara. E tomou uma decisão. Uma que ele nunca tinha tomado por ninguém. Na manhã seguinte, Sara estava varrendo a frente de casa, em um beco estreito da zona velha do porto, paredes descascadas, roupas penduradas nas janelas, quando ouviu passos firmes. Ela ergueu o rosto. E viu ele. Duarte. De camisa simples, sem blazer, sem carro. Pé no chão. Literalmente. Caminhando como se pertencesse ali e mesmo sendo óbvio que não pertencia. Sara quase deixou a vassoura cair. O que você tá fazendo aqui? Ele parou diante dela, como se aquilo fosse o lugar mais natural do mundo para estar. Vim te ver. Duarte, você não pode, posso sim. A voz dele saiu baixa, segura. E vou continuar vindo. Sara sentiu o coração errar o ritmo. Mas antes que ela respondesse, algo aconteceu. Uma vizinha idosa, Dona Conceição, abriu a janela no segundo andar. Opa! O galã rico tá de volta. Outra vizinha, Joana, saiu com o cachorro. Ui, Sara, esse é o tal? Um grupo de adolescentes cochichou, credo, parece ator, o que ele tá fazendo aqui? Sara ficou vermelha na hora. Gente, para! Ela quase gritou. Mas já era tarde. A rua inteira tinha percebido. E isso era tudo que Duarte precisava para entender uma coisa, e a vida dela era muito exposta. Muito observada. Muito comentada. E ele estava entrando nela com o peso de um furacão. Ele se aproximou um pouco mais, voz baixa, e isso te incomoda? Ela desviou o olhar. Claro que incomoda. Eles não vão parar. Deixa que falem. Você aguenta. Eu não. Essa frase acertou Duarte como soco. Ela não estava com medo dele. Estava com medo do mundo ao redor. Do julgamento. Da diferença social. Do que poderia acontecer com Daniel. Ele então perguntou algo que ela não esperava, posso entrar? Sara piscou. Na minha casa? Sim. Por quê? Porque quero conhecer o seu mundo. E quero que você saiba que eu não tenho vergonha de estar nele. Sara engoliu seco. Mas abriu a porta. A casa era pequena. Muito pequena. Um sofá velho. Uma mesa com duas cadeiras desiguais. Paredes com umidade. Mais limpa. Quente. Cheia de desenhos colados com fita adesiva. Desenhos dela. Duarte olhou tudo com respeito. Sem pena. Sem julgamento. Você desenha muito bem. Sara virou de costas, tímida. São só rascunhos. Melhores do que muitos profissionais que conheço. Ele tocou um dos desenhos, o Douro visto do alto, do modo como ela o tinha visto da janela da adega. Você desenhou isso no dia que eu te levei para lá? Ela hesitou. Sim. Ficou lindo. O elogio saiu tão sincero que ela precisou respirar fundo. Daniel surgiu correndo do quarto. Duarte! E pulou no pescoço dele. Sem cerimônia. Sem medo. Duarte quase caiu para trás, rindo. Calma, campeão! Sara ficou observando e surpresa ao ver como Daniel se grudava nele com facilidade. E mais surpresa ainda ao ver Duarte se ajoelhar no chão para brincar com o menino. Aquele homem que parecia feito de mármore. Agora estava no chão, com um carrinho de plástico na mão, imitando o motor, Vroom. Cuidado, Daniel, vai bater na parede. Daniel gritava de rir. E Sara sentiu algo perigoso dentro do peito. Algo que ela tentou ignorar por semanas. Algo que não devia acontecer. Mas estava acontecendo. Ele não era só um homem rico. Ele estava virando parte do mundo deles.
E isso a assustava mais do que tudo. Quando Daniel voltou para o quarto, Sara finalmente falou: Duarte, a sua mãe não vai parar. Ele ficou sério. Eu também não. Você não entende. Ela pode acabar comigo. Com o Daniel. Com o meu trabalho. Ele segurou o braço dela em suave, mas firme. Eu nunca deixaria isso acontecer. Você não pode prometer. Isso. Posso sim. Sara engoliu seco. E por quê? Ele demorou. Mas disse. Com uma honestidade que tirou o chão dela, porque eu estou começando a me importar demais. O ar sumiu. Sara deu um passo para trás. Duarte, não faz isso. Ele deu um passo à frente. Fazer o quê? Misturar os nossos mundos. Ele sorriu de canto, e triste, mas real, em Sara, e isso já aconteceu. Ela abriu a boca, mas não conseguiu responder. Porque era verdade. Ele já estava dentro. Dentro da vida dela. Do coração dela. Da rotina do Daniel. E quanto mais ela tentava manter distância, mais ele se aproximava. Não como um rico curioso, mas como alguém que precisava protegê-los. E que queria ficar. Sara respirou fundo, tentando segurar o tremor na voz, e isso vai destruir você. A sua família. A sua empresa. E se eu disser que o que me destrói é te perder? Ela ficou imobilizada. Sem saber para onde olhar. Sem saber como respirar. Foi quando bateu a porta. Forte. Urgente. Sara se assustou. Abriu. E viu o gerente do café onde ela trabalhava. Com expressão fechada e um envelope na mão. Sara, precisamos conversar. Ela gelou. Aconteceu alguma coisa? Ele olhou para Duarte dentro da casa. Depois olhou para ela. E disse, você está dispensada. A dona viu fotos suas com ele. Sara sentiu o chão tremer. Duarte ficou imóvel, como se tivesse levado um tiro. E o mundo dela começou a desmoronar ali. Na frente dele. Por causa dele. E agora não havia mais volta. A porta ainda estava aberta quando o gerente saiu, deixando Sara parada no meio da sala, segurando o envelope com as mãos trêmulas. Duarte se aproximou de imediato. Sara, não é culpa sua. Ela não respondeu. Ficou olhando o envelope como se fosse uma sentença. Daniel saiu do quarto devagar. Mana, o que aconteceu? A voz dele quebrou alguma coisa dentro dela. Sara respirou fundo, mas a voz saiu falhando e Mana perdeu o trabalho, Dani. Os olhos do menino encheram de preocupação. Duarte fechou as mãos, cheio de raiva, e não dela, mas do sistema, das pessoas, da mãe dele, de tudo. Eu vou resolver isso. Sara levantou o rosto imediatamente, firme, e você não vai fazer nada. Mas, em Duarte, cada vez que você aparece, minha vida fica menor. A frase atingiu ele como uma facada. Isso não é justo. Ele murmurou. Não é mesmo. Ela respondeu. Mas é a realidade. Silêncio pesado. Dois mundos se encarando. Na manhã seguinte, a situação piorou. Um carro preto estacionou na entrada do beco de Sara. Uma equipe de fotógrafos desceu. Flash. 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 É ela. A garota pobre ligada ao herdeiro dos Nogueira. Sara. Olha aqui. É verdade que vocês estão namorando? Sara congelou. Daniel correu para dentro, assustado. Duarte chegou segundos depois, desesperado, tentando abrir caminho entre os repórteres. Saiam da frente. Recuem. Mas era tarde. As fotos já estavam tiradas. As manchetes estavam prontas.
Herdeiro dos Nogueira visto entrando em casa humilde com mulher desconhecida. Relação secreta? Quem é a garota misteriosa? A mãe dele certamente já tinha visto. Sara empurrou um repórter e gritou, chega! Vocês não têm o direito. Duarte conseguiu chegar até ela e puxá-la para dentro de casa, fechando a porta com força. Ela estava trêmula. Duarte, e isso vai arruinar tudo. Ele segurou o rosto dela. Eu não ligo. Mas eu ligo. Ela respondeu, com lágrimas nos olhos. Eu não quero viver assim. Duarte ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respirou fundo. Então deixa eu proteger você. Deixa eu proteger o Daniel. Ela balançou a cabeça. Proteger como? Indo contra sua própria mãe? Indo contra tudo que você é? Ele respondeu rápido, e se for por você, é sim. Antes que Sara pudesse responder, o telefone de Duarte vibrou. Ele atendeu. A voz da mãe dele ecoou tão alto que Sara escutou cada palavra. Você tem 5 minutos para vir ao escritório. A imprensa está em guerra. Os investidores exigem uma resposta. E se você não aparecer, pausa. Você está fora da empresa. Duarte fechou os olhos com força. Mãe, por favor, e agora? Clique. A ligação acabou. Sara ficou parada, em choque. Duarte, você vai perder tudo por minha causa. Ele respirou fundo, caminhou até ela e segurou suas mãos. Eu só preciso saber uma coisa. Sara levantou os olhos, confusa. O quê? A pergunta veio simples. Direta. Sem volta. Você quer que eu fique, ou quer que eu vá embora? O mundo inteiro pareceu parar. Sara engoliu seco. Lágrimas ameaçaram cair. Ela sabia o peso da resposta. Se pedisse para ele ficar, ele destruiria a carreira dele. Se pedisse para ele ir, ele destruiria a si mesma. E pela primeira vez, ela não sabia o que escolher. Duarte esperou. 1 segundo. 2. 3. Até que Sara finalmente respondeu. Baixinho. Mas com a dor de quem está sendo obrigada a arrancar parte do próprio coração. Vai. Duarte fechou os olhos. Ferido. Mas entendeu. Ele soltou devagar as mãos dela. E disse, se é isso que você quer, eu vou. Virou-se para a porta. Mas antes de sair, completou, mas eu volto. Mesmo que você não queira admitir, você precisa de mim. A porta se fechou. E Sara caiu de joelhos, em silêncio, enquanto Daniel a abraçava sem entender o que estava acontecendo. Lá fora, repórteres cercavam Duarte. Dentro da empresa, a mãe dele o esperava como uma juíza. E no meio de tudo isso, 2 mundos estavam prestes a colidir pela última vez. O prédio dos Nogueira estava em caos. Câmeras. Investidores. Assessores correndo pelo corredor. Quando Duarte entrou, todos pararam. Ele não usava terno. Não usava máscara social. Apenas olhava para frente, decidido. Na sala de reuniões, Madalena o esperava como um general. Sente-se. Prefiro ficar de pé. Duarte respondeu. Ela apertou os lábios. A imprensa está uma vergonha. Os acionistas estão furiosos. Você tem uma chance de limpar seu nome. Como? Madalena deslizou uma pasta pela mesa. Assine o acordo. Passe alguns meses fora, viaje, suma dos tabloides, e declare publicamente que não há relação com aquela garota. Duarte respirou fundo. E se eu me recusar? Madalena o encarou com frieza. Então você está fora. Do cargo. Da empresa. Dos Nogueira. Silêncio. Nenhum som no mundo parecia existir.
Até que Duarte disse, então eu estou fora. A mãe arregalou os olhos. Você é louco? Sou. Ele respondeu. Louco por achar que posso ter uma vida minha. Por causa de uma garota pobre? Ele apertou o punho. Por causa de alguém que me olha como um homem e não como uma máquina de dinheiro. Madalena tremia de raiva. Então vá. Mas não volte. Duarte deu um meio sorriso triste. Eu volto sim. Mas não pra você. Ele saiu do prédio sob um mar de flashes. Perguntas. Gritos. Confusão. Mas não respondeu nada. Só pensava em um lugar. E em alguém. Na casa humilde do Porto, Sara estava sentada à mesa, olhando para o envelope do gerente. Daniel dormia no sofá. A porta bateu. Ela levantou rápido, assustada. Quem é? Eu. A voz dele. Ela abriu. Duarte estava ali. Cansado. O cabelo bagunçado pelo vento. A camisa amassada. Mas com o olhar mais livre que ela já tinha visto nele. O que aconteceu? Ela sussurrou. Ele deu um passo à frente. Eu saí. Da empresa? De tudo. Sara levou a mão à boca. Meu Deus, por quê? Ele a encarou profundamente. Por que você disse pra eu ir? Mas não disse pra eu não voltar. Ela engoliu seco, os olhos marejando. Duarte, você perdeu tudo. Ele sorriu de canto. Não. Eu ganhei algo. O quê? Ele segurou o rosto dela com cuidado, como se tivesse medo de machucar. Liberdade. Sara respirou fundo, tremendo. E você quer mesmo ficar aqui? Quero. Mesmo que o mundo fale? O mundo sempre fala. Eu só escuto você. A primeira lágrima escorreu. Duarte a enxugou com o polegar, e sua voz saiu baixa, e me deixa cuidar de você. Do Daniel. Não como rico. Não como salvador. Mas como alguém que te escolheu. Sara fechou os olhos, e pela primeira vez desde que tudo começou, não fugiu. Ela encostou a testa na dele. Então fica. Ele sorriu. E ficou. Abraçou-a com força, como se quisesse guardar cada pedaço dela. Daniel acordou, esfregando os olhos. Duarte. Você voltou. Duarte olhou para o menino. Voltei. E não vou mais embora. Daniel sorriu, pulando nos dois. E naquele pequeno lar simples, apertado e imperfeito. 3 mundos finalmente se encaixaram. Não por dinheiro. Não por status. Mas por escolha. Uma escolha que custou caro, e mais valeu mais do que tudo.